O vídeo começa com o Nate abordando essa bela garota. Ele aborda a mulher e pergunta como ela está e qual o seu nome. E ela fala que o seu nome é Ashley. Nate então pergunta se eles poderiam conversar um pouco. E ela fala que é melhor não. O YouTube pergunta por quê e pergunta se ela namora. Mas a moça não responde. E o rapaz diz que acabou de se mudar para cá e que ela poderia lhe mostrar a cidade. E a garota continua andando. Ele pergunta se ela não poderia conversar com ele por alguns minutos. E a mulher fala que não e que ele não faz o tipo dela. O rapaz pergunta qual o tipo dela. E ela fala que não é ele com certeza. Nate então aceita o não da garota e vai em direção ao seu glorioso Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê o carro do rapaz, volta na mesma hora para conversar com ele. Mas a garota passa reto pelo carro e o Nate acha que ela não iria voltar. Mas como a mágica não falha, a mulher volta e vai em direção ao Nate. Ela pergunta se esse carro é mesmo dele, e o Nate fala pra ela que sim, e a moça fica impressionada e elogia o rapaz, e ele agradece ela, e a garota já vai logo falando que já que ele é novo na cidade, ela pode lhe apresentar. Nate diz que era exatamente isso que ele estava pedindo para ela, e pergunta se ela não lembra, e fala que ela até disse que ele não fazia o seu tipo. A mulher fala que analisou melhor, e que ele faz sim o tipo dela. Nate pergunta se ela sente que ele é uma pessoa com quem ela quer conversar, e ela fala sem pensar duas vezes que sim. Ele então diz que ela tinha falado que seu nome era Ashley, e a garota confirma. Nate diz que é um prazer conhecê-la, mas na verdade ele está prestes a sair para comer alguma coisa e que eles poderiam sair por aí. A mulher fala para eles irem juntos. O YouTube fala para ela que ele não queria incomodá-la. Nate fala que quer descobrir por que a energia dela mudou tanto com ele. E ela fala que pensou melhor sobre ele e fala que o YouTube é muito fofo. O rapaz então fala que ele é fofo, mas que não faz o tipo dela e pergunta como isso pode acontecer. A moça fala que essas coisas acontecem e que ela está gostando de conversar com ele agora. Nate então diz que iria dar uma chance para ela e chama a garota para entrar em seu carro. A moça então entra sem pensar duas vezes, achando que vai se dar bem com o Nate. E após entrar, o Nate diz que como ele falou para ela, ele é novo na cidade e quando abordou ela, estava na intenção de conhecer seus vizinhos e talvez fazer amizades. A moça pede desculpas e fala que a maioria dos caras que se aproximam dela neste lugar, ela sente que eles não são o que ela procura. Nate então muda de assunto e fala que ele está com muita fome, e eles podem ir deixar este carro para lá e pegar comida. A moça pergunta o que ele quer dizer com deixar, e ele fala que este carro é do seu amigo e quando ele mudou estava precisando de um carro. A garota fala que isso então é basicamente um aluguel e diz que a sua intenção estava certa. Nate pergunta qual o problema e fala para eles irem logo, e diz que o dia está quente e que isso está o deixando com mais fome. A garota então não faz uma cara muito boa e já se prepara para descer. O Nate fala que ela pode descer se ela quiser. A moça então desce e Nate revela que esse carro é realmente dele. A garota então vai embora debochando, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo Nate. Começamos o vídeo com Kilo chavecando essa linda garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está. E a moça fala que está bem. O YouTube pergunta se ele pode caminhar com ela. E ela fala que não está gostando disso. O rapaz então pergunta se ele está deixando ela desconfortável. E também pergunta se ela não está acostumada com caras chegando para conversar com ela. E ela diz que mais ou menos e pergunta a ele por que ele se sentou ali. O rapaz então fala que não sabe, que só está ali o dia todo. A moça então diz que não tem tempo para estas bobeiras e fala que está com pressa para ir embora e pergunta ao rapaz o que ele quer. O youtuber fala que não é nada e que ele estava andando para cá e para lá longe e resolveu abordá-la, mas que ele já está cansado e está indo embora. A moça fala que ok, que ela já está sofrendo para ir embora porque está muito quente. Ele pergunta se ela não tem um carro. E a garota fala que tem, mas que não está aqui com ela no momento. O rapaz então fala que ela poderia sentar ali ao lado dele e descansar um pouco e eles aproveitaram para conversar.
A mulher fala que isso não ia rolar e diz que ele não faz o seu tipo e se despede do rapaz. O YouTube também se despede da garota e se levanta e vai em direção ao seu Corvette. O rapaz então entra no seu carro e é assim que a mágica acontece. E a garota de longe avista o carro do rapaz e volta para conversar com ele na mesma hora. Ela bate na janela do rapaz e ele abre e pergunta o que ela precisa. E a moça fala que o carro dele é muito bonito. O YouTube agradece. A garota não perde tempo e já vai perguntando se eles poderiam dar uma volta. Kilo então diz que é uma boa ideia e fala que ele está com muita fome. A mulher fala que isso é ótimo e que ela também está com fome e eles poderiam comer bastante. Mas o youtuber fala que está afim de comer uma comida caseira e pergunta se ela poderia fazer o almoço. E a mulher fala que é claro e ela faz qualquer coisa para ela entrar no carro dele. Kilo fala que ok e pergunta à garota o seu nome. E ela fala que é Trinity. O youtuber então entende e o rapaz pergunta se ela mora muito longe dali. E a garota fala que não e que a casa dela deve ser a uns 300 metros dali. E ele fala que ok. A moça novamente pede para entrar no carro do rapaz. E o youtuber aceita e fala para ela entrar. E ela vai rumo ao carro e se direciona ao banco do passageiro. A garota entra no carro achando que irá se dar bem com o rapaz. E após entrar, ela elogia o carro do rapaz e fala que está muito confortável e bem fresquinho. Mas Kilo já vai direto ao ponto e pergunta à garota se ela voltou para conversar com ele só por causa do carro. A moça fala que não é nada disso e pede para ele mudar de assunto. O youtuber fala que já sabe a verdade e pede ela para descer e diz que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A moça desce do carro e volta até a janela do Kilo e pergunta se ela poderia pegar o número dele, pelo menos. Mas o rapaz fala que é melhor não. A garota fica brava, mas no fim acabou tomando fora do Kilo. O vídeo começa com o Sub se passando por um mendigo para fazer a pegadinha da interesseira. Ele chega com seu cobertor empurrando um carrinho e deita próximo à garota e começa a puxar conversa com ela, perguntando como ela vai. Ela fala que está bem e que está esperando sua carona. O youtuber então pergunta se ela não quer carona dele. Ela responde que ele não pode ter um carro. Sub então pergunta por que ela acha que ele não pode ter um carro. E ela fala que é porque ele está passando necessidade. Ele então fala que só queria pegar um ar fresco e por isso que ele está aqui deitado. Em seguida, ele fala que gostou da bolsa dela e pergunta quanto que custou. A mulher fala para ele que custou $2.000. Ele então pergunta como ela ainda não tem um carro se ela tem uma bolsa tão cara. Ela responde que ganhou essa bolsa de presente. Na sequência, ela pergunta o que ele está fazendo ali no chão. E ele responde que está tentando relaxar e quando viu ela não queria perder a oportunidade de falar com ela. A seguir, ele pergunta se ela tem namorado ou se ela tem algum compromisso. Ela responde que sim, que ela está quase casando e o seu noivo é muito ciumento. Em seguida, ele pergunta se não pode pegar o Instagram dela ou seu Snapchat para eles manterem contato. A garota responde que é melhor não e que ela leva muito a sério seu compromisso. Ele então se despede e vai na direção do seu Corvette C8. E quando a mulher vê o Corvette dele, ela chama ele e fala que não sabia que ele tinha um carro desse. Além disso, ela fala que achou que ele era um morador de rua e que não tinha nenhum dinheiro. Ele responde que disse que podia dar uma carona para ela e que só estava ali relaxando, mas que ela não acreditou nele.
Na sequência, ele deixa ela dar uma olhadinha dentro do Corvette e ela vê como é a máquina por dentro. Nessa hora, ela pergunta se pode pegar o número dele. Sub fala que sim e passa o telefone para ela. Ela então pergunta se ele não pode levar ela para dar uma volta. Porém, o youtuber fala que não, porque ele não sai com garimpeira de ouro e, além disso, ela estava noiva. Ela fala que está solteira e insiste em dar uma volta com ele. Porém, ele fala que interesseira não tem chance com ele. E ela sai sem graça e aprende uma lição de moral. E o YouTube entra no seu glorioso Corvette. E não esquece de deixar o gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho e bora pro vídeo. O vídeo começa com London, que vai fazer a pegadinha da interesseira com seu Corvette. Ele aborda a garota e fala que ela parece ser familiar e pergunta qual o nome dela. Mas a mulher faz uma cara de assustada e não demonstra muito interesse. Ele fala seu nome e pergunta se ela é da cidade e se apresenta para ela. A garota responde que sim. Ele então diz a ela que é de Nova York e, além disso, ele fala que eles deveriam se conhecer melhor. Porém, a mulher diz a ele que ela tem namorado. London pergunta se pode pegar o número dela, porém ela responde de forma rude que não. Ele a deseja um bom dia e caminha até o seu Corvette. Quando a garota vê a máquina de London, é nessa hora que a mágica acontece. Ela na mesma hora vem perguntando se o carro é dele. London fala que sim e pergunta o porquê. E ela fala que não sabia que esse carro era dele. London pergunta por que ela estava sendo tão rude com ele, porque ele só queria conhecê-la melhor. Ela responde que não gosta de falar com estranhos. London fala que tudo bem, que ela poderia ser mais simpática. Em seguida, ele pergunta o que ela vai fazer agora, e ela responde que não tem nenhum plano para agora e só está indo para sua casa. Ele fala que está procurando um lugar para almoçar e pergunta se ela não gostaria de vir com ele para os dois se conhecerem melhor. E dessa vez, a mulher aceita o convite de London. Ela então entra no carro com London achando que vai se dar bem com ele, mas mal sabe que acabou de cair na pegadinha da interesseira e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, resumindo a conversa, a garota tenta se aproveitar de London e fala que depois quer ir para o shopping para fazer compras, esperando que London pague para ela. Porém, London fala que eles ainda não têm nada e ela já quer gastar o dinheiro dele. Ele então fala que ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro e que ela não queria nada com ele e foi só ver o seu carro que ela mudou de ideia na mesma hora. Ela fala que para sair com ela tem que ter dinheiro, que não sai com qualquer um. Mas London fala para dar licença do carro dele porque ele não quer mais nada com uma garimpeira de ouro. A mulher desce do carro indignada, mas acaba sendo rejeitada pelo London, que dá uma boa lição de moral nela. O vídeo começa com Naya abordando essa linda garota. Ele pergunta como ela vai e fala que gostou do cabelo dela, e ela agradece o elogio. Ele então pergunta se pode pegar o número dela, porém ela responde que tem namorado e que ele não faz o tipo dela. Naya fala que tudo bem, que só queria fazer amizades. Ele então fala que ele é novo na cidade e só queria saber onde tem um bom restaurante. A mulher fala pra ele que ali na esquina tem um restaurante e o ignora. Naya então se despede e vai na direção da sua Lamborghini. Mas na mesma hora, a mulher vem atrás dele, toda interessada, e pergunta o que ele queria mesmo com ela. O youtuber fala que só queria saber onde tem um bom restaurante.
A mulher fala que pode levá-lo no restaurante e que ela também está procurando um lugar para comer e pode lhe fazer companhia. Naya então pergunta por que ela mudou completamente com ele, se antes ela nem queria falar com ele e disse que ele não fazia o tipo dela. Ela então fala para ele esquecer isso, que agora ela está aqui para eles saírem juntos. O YouTube então pergunta se ela realmente tem namorado e ela fala que realmente tem sim, mas que ele não precisa ficar sabendo que eles estão saindo, porque ela já está quase terminando com ele. Em seguida, ele passa o telefone para ela para poder pegar o número dela. Dessa vez, ela passa o contato para ele sem pensar duas vezes. O YouTube fala que ela é muito linda e que ele gostou dela e desde o primeiro momento que ele viu ela passando. E que se ela for tudo isso mesmo, ele vai querer até namorar com ela. A mulher fala para ele que tudo é conversado e combinado. Ele então pergunta se o namorado dela vai ser um problema e ela responde que não. Ele então pergunta se ela quer vir mesmo com ele para almoçar junto. Ele então fala para ela entrar no carro com ele. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta o que ela quer fazer. E ela fala para ele que eles podem ir almoçar junto. O Naya fala que eles podem escolher o melhor restaurante e depois eles podem ir para a casa dele, porque ele tem uma cobertura aqui no centro da cidade. A mulher fica muito interessada e pergunta se ele tem mais algum outro carro. O Naya fala que sim e que esse é apenas um dos seus vários carros. Antes deles irem almoçar, ele pede para ela dar a volta no carro para ela mostrar para ele e fazer uma dancinha ali na frente. E ela faz do jeito que ele pediu. Mas tive que cortar essa cena porque a mulher acabou exagerando. Então ele fala para ela que agora ela pode entrar no carro novamente para eles poderem ir almoçar juntos. Ela dá a volta e tenta entrar no carro. Mas como já é esperado, o Naya tranca a porta do carro e não deixa a mulher entrar e fala para ela que ele não sai com garimpeira de ouro e rejeita a mulher e sai acelerando a sua Lamborghini. O vídeo começa com London abordando essa morena. Ele fala que ela fica muito bem com essa roupa e pergunta qual o nome dela e se apresenta para ela. A moça fala que se chama Diane. Ele então pergunta aonde tem uma cafeteria para ele tomar um café. E ele fala que ele é novo na cidade e não conhece nada aqui. A mulher fala para ele que ela está com pressa e não pode ajudá-lo. London então fala que só precisa conversar com ela alguns minutos para ela informar para ele e que ela não precisa ser rude assim com ele. Ela então fala que não está sendo grosseira, mas que não quer iludi-lo porque ela tem namorado. Ele então fala que achou que ela era solteira porque não viu nenhuma aliança de compromisso no dedo dela. Então ela responde para ele que não precisa ter uma aliança para ser comprometida. London confirma que realmente não precisa. Ele então pergunta se pode pegar o número dela para eles serem amigos. Ela responde que é melhor não, porque o namorado dela é muito ciumento. London então pergunta se ele não tem nenhuma chance dele pegar o número dela. E ela responde que não e que ele não faz do tipo dela. Ele então aceita o fora da garota e vai na direção da Lamborghini. Mas na hora que ela vê o carro de London, na mesma hora ela começa a perguntar se o carro é mesmo dele. London confirma que sim e pergunta o porquê. E ela responde que gostou muito do carro dele e não sabia que ele tinha uma Lamborghini. London então fala que ele queria chamar ela para dar uma volta com ele, mas que ela foi muito rude com ele e por isso não vai mais incomodá-la. A moça demonstra muito interesse pelo London e fala que eles podem sair para tomar um café. Mas o London questiona dizendo que ela disse que tem namorado. E ela fala que disse que tem namorado porque são muitos homens que dão em cima dela e ela fala isso para não poder ficar rendendo assunto. London fala que entende perfeitamente que ela é muito linda e deve realmente chamar muita atenção dos homens.
Ela então pergunta se ele não vai deixar ela entrar no carro. O YouTube fala que sim e pergunta se ela quer mesmo vir com ele. Dá uma volta no carro e ele chama ela para entrar no carro com ele. Já dentro do carro, ele pergunta o que passa na cabeça dela, porque ela não queria falar com ele no início e depois que viu sua Lamborghini veio na mesma hora falar com ele. Ela responde que gostou muito do carro e que viu que ele é um cara bem sucedido e vale a pena dar uma chance para ele. London então fala que está claro que ela é muito interesseira e que ele não quer mais sair com ela. Ele fala que ela já ficou muito tempo dentro do seu carro e pede para ela descer agora mesmo. A mulher acha ruim e começa a questionar e chama ele de babaca, mas no fim ela desce do carro e acaba se dando mal e sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com Nate chavecando essa garota. Ele elogia ela e fala que gostou da roupa dela e que ela tá muito linda. E pergunta qual o seu nome. A mulher fala que não tem nome e que não quer conversar com ele. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela fala que não e sai andando sem dar nenhuma chance para ele. Depois de levar um fora, ele fala que ela foi rude com ele e caminha até sua Lamborghini e mostra para ela que ele tem um carro de luxo. Mas não demora muito. Quando a garota vê a Lamborghini do Nate, ela não resiste e vem voltando e vai atrás dele. E agora ela fala que tem nome e pede para ele abrir a porta para ela entrar no carro para eles conversarem. Nate fala que primeiro ela precisa dizer o seu nome. Então ela fala que se chama Ashley. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro com ele. Ela entra sem pensar duas vezes, achando que vai se dar bem com o YouTuber. Nate pergunta para onde ela estava indo com tanta pressa. A garota responde que estava a caminho da sua casa. Ele pergunta se ela ia fazer alguma coisa antes de ir para casa. E ela responde que não, mas pode fazer o que eles decidirem agora. O YouTuber fala que está tentando arrumar um bom restaurante e pergunta se ela quer vir com ele. E ela topa e aceita o convite de Nate. Em seguida, Nate pergunta o que ela gosta de comer e ela fala que come de tudo um pouco. Ele então fala que a maioria das garotas que saem com ele sempre gostam de frutos do mar. E ela fala que é muito caro, mas é muito bom e ela gosta muito. Nessa hora, o YouTube pergunta por que ela não queria falar com ele e o ignorou. Ela responde que tem muita gente que mexe com ela na rua e que ela prefere não dar bola. O YouTube pergunta se ele não tivesse a Lamborghini, se ela não teria voltado para falar com ele. Ela responde que sim, que se ele tivesse um Honda Civic, ela não iria falar com ele. Nessa hora, ele fala que é melhor ela descer do carro porque ela demonstrou ser uma interesseira e que ele não sai com garimpeira de ouro. A mulher desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Nate. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Iniciamos o vídeo com Naya abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e tenta se apresentar para ela, mas a mulher nem olha na cara dele e ele insiste e pergunta qual o seu nome. Ela responde que não está bem e não quer conversar com ele agora. Ele continua insistindo e tenta pegar na mão dela, porém ela fala que tem namorado e não quer ser incomodada. Ele fala que só queria conhecê-la e nada demais. Mas depois de ser rejeitado pela garota, ele se despede e vai em direção à Lamborghini. E como num passe de mágica, não demora muito para ela vir atrás dele.
Ela faz aquela perguntinha de sempre se esse carro é seu. Ele responde que sim, que está dentro do carro e é claro que o carro é dele, e pergunta por que isso importa. Ela fala que voltou para conversar com ele. Naya então desce do carro e fala que ela não queria a amizade dele e não quis falar com ele. Ela responde que agora ela mudou de ideia e que eles podem se conhecer melhor. Em seguida, ele pergunta por que ela mudou de ideia em fração de segundos. E ela responde que ela gostou do carro dele e resolveu dar uma chance para ele. Naya pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não, que está solteira e gosta de curtir a vida sem ficar presa num relacionamento. Ele então chama ela para entrar no carro com ele e ela entra sem pensar duas vezes, achando que vai se dar bem com o Naya. Dentro do carro, papo vai, papo vem e Naya pergunta pra ela como que uma mulher linda igual ela ainda não tem namorado. E ela responde que, como ela disse, ela não gosta de se prender a nenhum homem. Então ele fala que ele não vai ter chance com ela então, mas ela responde que ele tem chance sim e para deixar as coisas acontecerem naturalmente. Em seguida, ele fala que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e que ele tem muita comida e bebida e gostaria que ela fosse com ele. Ela pergunta se fica muito longe daqui. Naya responde que não, que é bem perto. Ela então aceita o convite de Naya e os dois vão em direção à casa do youtuber. E dessa vez ele não quis chamar a garota de interesseira e daqui pra frente não se sabe o que aconteceu. Comente aí o que vocês acham. O vídeo começa com essa linda mulher que estava fazendo alguns exercícios em uma praça, até que chega o YouTube para fazer a pegadinha da interesseira com a Lamborghini, e vamos ver o que isso vai dar. O YouTube a aborda e pede licença e pergunta se ela sabe onde tem uma quadra de basquete aqui perto, mas a mulher responde para ele se ele tá vendo ela jogar basquete agora. Ele pede desculpas e fala que só estava perguntando porque ele não é da cidade e achou que ela podia ajudar. Ela fala pra ele que ela pode ser da cidade, mas ela não tem cara que joga basquete. O apresentador do canal fala que não quer atrapalhar e achou ela muito linda e só queria ver se tem alguma chance com ela. Mas ela fala pra ele e dá em cima de outra garota porque com ela ele não tem nenhuma chance. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde na maior grosseria que não e fica rindo. E pergunta se ele pode sair de perto dela porque está atrapalhando. O rapaz fala que ela está sendo muito rude com ele e não precisa disso tudo porque ele já está indo embora. Ele então a deseja um bom dia e caminha em direção à sua Lamborghini. Mas quando ela vê a Lamborghini do YouTuber, é aí que a mágica acontece. Ela não resiste e vai correndo atrás dele. Ela bate na porta chamando o YouTuber. Ele desce e pergunta como pode ajudar. Ela fala que ele não disse que estava indo tão bem assim na vida. Ele pergunta se ela não poderia dizer isso pela sua aparência e se precisava mesmo ver o seu carro. Ela fala que não poderia saber, mas sabe quando vê coisas realmente boas. E em seguida ele se apresenta para ela. A seguir, o YouTube pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não, que ela está solteira. Ela fala que ele pode ser o seu novo namorado. Ele então fala que gostaria muito e chama ela para entrar no carro e pede para ela ir buscar suas coisas.
Ela então volta toda sorridente, achando que vai se dar bem e andar de Lamborghini, mas mal sabe ela que caiu na pegadinha da interesseira. Quando ela volta, ela entrega para ele as suas toalhas e ele fala para ela ir buscar suas outras coisas. E em seguida, ele entra na Lamborghini. Quando ela volta e pega a toalha, ele joga do lado de fora e fala que não sai com garimpeira de ouro. E sai acelerando sua Lamborghini. E a mulher que foi rude com ele acabou sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com Nair, que vai fazer a pegadinha da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta qual o seu nome. E fala que ela tá muito linda. Ela fala que se chama Jordânia. Nair elogia ela e fala que ela tem um corpo lindo e o seu rosto também é muito bonito. E a garota agradece o seu elogio. Em seguida, ele se apresenta para ela. Nair pergunta de onde ela é. E ela responde que ela é de Louisiana. Em seguida, ele passa para ela o telefone para ela anotar o seu número. O youtuber pergunta para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo trabalhar, que ela tem sua própria empresa. Ele então fala que é novo na cidade e está tentando fazer novas amizades e achou que ela seria uma ótima amiga. E a garota fala que pode ser sim sua amiga. Na sequência, ele pergunta se ela tem namorado. E ela responde que não, que ela está solteira. Ele pergunta por que ela está solteira se ela é tão linda. A garota fala para ele que é porque ela está focada agora no seu trabalho e fala também que ela é personal trainer. Ele fala que ele imaginou que ela podia ser personal trainer porque ela está com o corpo muito em forma. Em seguida, ele fala para ela entrar no carro dele que está logo ali e chama ela para eles conversarem dentro do carro. E quando ela vê sua Lamborghini, ela elogia e diz que o carro é muito bom. Ele pergunta se ela já andou em um carro desse antes e ela responde que não. Dentro do carro, ele pergunta quanto tempo ela é personal trainer e ela responde que já faz isso mais de 9 meses. Ela explica que chegou a pesar mais de 100 kg e teve que parar no hospital. E depois disso, ela fez academia e fez dieta e conseguiu emagrecer. E depois virou personal trainer. Papo vai, papo vem, e Nair fala pra ela que precisa dizer uma coisa pra ela. Então ele chama ela para eles descerem da Lamborghini que ele vai falar lá fora para ela. Então ele fala que está gravando um vídeo para o YouTube para ver se ela ia ser uma garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera que está gravando. Ele fala que ela passou no teste e não foi interesseira e que foi muito humilde. A garota fica muito surpresa. Ele pergunta como ela se sente e ela fala que está normal e confortável. Em seguida, ele dá um abraço nela e se despede e entra na sua gloriosa Lamborghini. O vídeo começa com o youtuber Joel, que aborda essa garota enquanto ela abastecia seu carro em um posto de gasolina. Ele inicia uma conversa perguntando qual o seu nome e ela diz a ele que se chama Adriana. Então ele se apresenta e Joel pergunta o que ela está fazendo em pleno Natal e pergunta se ela ganhou presentes. Ela diz a ele que está indo bem o seu Natal e que ela ganhou algumas roupas de presente. Em seguida, Joel pergunta à garota se ela tem um namorado. Ela diz a ele que tem namorado e que ela tem um compromisso. Joel pergunta quanto tempo eles estão juntos e ela diz a ele que já tem mais de 1 ano. E além disso, ela fala que ele é do exército. Então, Joel fala que namorados que são do exército não são bons companheiros porque eles ficam muito tempo longe.
mas que Joel está aqui e seria um bom partido para ela. Em seguida, Joel pede para pegar o número dela, porém ela fala que ela tem namorado e isso não é certo. Joel então pergunta se ela ama ele e ela fala que sim. Em seguida, nesse momento, chega um cara em um carro de luxo e começa a conversar com Joel e pergunta se a mulher é sua namorada. Joel fala que não, que ela tem um namorado. O cara fala que gostou dela e queria dar uma volta no carro com ela. A garota não pensa duas vezes e entra no carro com um desconhecido, mesmo tendo um namorado e tendo dito que o amava. Então, após ser rejeitado, Joel vai em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê que o cara que ela rejeitou tem um carro muito mais luxuoso e caro do que o que ela está agora, na mesma hora ela pede o cara para ela voltar a falar com Joel. Então a garota desce do carro e vai toda arrependida atrás de Joel pedindo desculpas e fala que gostou muito do carro dele e tenta se explicar para ele com uma desculpinha esfarrapada. Porém, Joel questiona dizendo que ela disse que tinha um namorado e entrou no carro do cara e deixou ele aqui sozinho. Ela fala que se ele der uma chance para ela, que ela pode se redimir com ele. Sendo assim, Joel desce do carro e começa a mostrar para ela sua máquina. Ela pergunta quanto ele pagou na Lamborghini. Joel fala que custou quase $400 mil e que a Lamborghini dele é toda personalizada. Em seguida, ela pede o telefone de Joel para anotar o seu número. Mas Joel questiona também que ela entrou no carro e deixou ele ali sozinho. Em seguida, ela pede o telefone de Joel para anotar o seu número, mas Joel a questiona, dizendo que ele não gostou dela ter entrado no carro e deixado ele ali sozinho. Ela fala que estava o testando e que se ele quiser ficar com ela, ele tem que lutar para ficar com ela. Nessa hora, Joel fala que ele não vai sair com ela porque ele precisa dizer a verdade para ela, que ela caiu num experimento social e que demonstrou ser uma gold digger. Ele mostra para ela a câmera e fala que está filmando para o seu canal no YouTube. Em seguida, Joel chama o outro integrante do canal e ele estaciona seu carro ao lado. Então Joel explica que ela é uma gold digger e ela caiu no teste da interesseira. E ela vai embora morrendo de vergonha. O vídeo começa com o youtuber Nate, que aborda essa bela jovem para fazer o teste da interesseira. Ele fala que ela está linda demais no dia de hoje e pergunta como ela está, qual o seu nome e tenta se apresentar. Porém, a garota fala que está com pressa, não tem tempo para perder com ele. Nate pede para ela esperar alguns minutos, mas sem sucesso. Então, ele a deseja um bom dia e caminha até o seu carro de luxo. Mas na hora que ela vê que o cara está de nave, é aí que a mágica acontece. O carro é colírio para os olhos dela, que não resiste e vai até ele perguntando se o carro é dele. Então ela vai até ele e fala que se chama Raquel e se apresenta para ele. O youtuber fala que tem as chaves e acabou de abrir a porta do carro, então o carro é dele. A seguir, Nate pergunta para ela por que ela estava com tanta pressa e ela o responde que estava com hora marcada no cabeleireiro. Então, o youtuber pergunta se ela tem um namorado e depois dela falar que não, ele pede para pegar o número dela e como a mágica já está feita, ela passa o telefone sem nenhum problema. Na sequência, o YouTube pergunta se ela não está com fome porque ele está procurando um lugar para comer. Ela fala que sim, que ele pode levá-la num restaurante que ela conhece que tem frutos do mar.
Então Nate fala que é novo na cidade, não conhece nada e precisa que ela o ajude a conhecer os lugares. Ela fala que eles podem ir agora se ele quiser. Ele fala que foi por isso que ele tentou falar com ela, porque queria uma companhia para lhe mostrar a cidade. Então ele fala para ela entrar no carro para eles irem para o restaurante. E ele fala que tem certeza que ela vai gostar do carro porque é muito confortável. E ela fala que já está amando. Mas já dentro do carro, Nate pergunta para ela por que ela não tem um namorado. Ela fala que não conheceu um cara de sucesso que vale a pena. O YouTube então fala que viu ela de longe e viu que ela era linda demais e pensou que tinha que falar com ela. Além disso, ele pergunta por que ela está tão distante. Ela estava tão distante e não queria dar nenhuma atenção para ele. Ela fala que estava com pressa e que tinha um compromisso. A seguir, ele fala que não está com a roupa adequada para ir comer em um bom restaurante e que ele vai passar na sua casa para tomar um banho e trocar de roupa. Nate fala que depois que passarem no restaurante, ele vai levá-la para fazer compras no shopping e pergunta se ela quer fazer compras. Então a garota fala que está precisando fazer compras e que ela está precisando muito de uma bolsa nova e que ele pode pagar para ela. Mas nesse momento, Nate abre o jogo e fala que só tem um problema e ele diz a ela que ela está demonstrando ser uma interesseira porque ela não tinha tempo para falar com ele, mas quando viu seu carro de luxo, ela aceitou sair com ele só por causa do carro. Ele fala que ela é uma interesseira e para ele não vale a pena perder o seu tempo com ela. Ela fala que não é interesseira e pergunta se ele não vai levá-la para sua casa. Nate fala que não e diz a ela para descer do carro porque ele não sai com interesseiras e fala para ela voltar para o seu cabeleireiro. E ela desce do carro e diz que tudo bem e ele a deseja um bom dia. O vídeo começa com o caçador de interesseira Nate abordando essa garota. Ele pergunta para onde ela vai e tenta um papo descontraído com a garota. Ela responde que se mudou para a cidade faz pouco tempo e que está tentando resolver alguns problemas da sua empresa. Nate, já interessado, pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não, que está solteira e que terminou seu relacionamento já faz 5 anos. Em seguida, Nate fala seu nome e se apresenta para ela, dizendo que é um prazer conhecê-la. E a impressão que a gente tem é que ela parece mesmo ter gostado do Nate. Aleluia! Em seguida, ela convida ele para almoçar e o Nate fala que eles podem ir no seu carro. E ele não perde tempo e arrasta ela para dentro do carro. Lá dentro do carro, Nate pergunta para ela com o que ela trabalha. Ela responde que trabalha com música e modelagem. Então, Nate pede para ela cantar uma música para ele, mas ela fala que precisa de uma melodia e um instrumental para ficar bom. Em seguida, o YouTube fala para ela que está morrendo de fome e pergunta a ela qual restaurante eles vão. Depois de decidirem o restaurante que eles vão, é nessa hora que o teste começa. Um funcionário do Nate chega se passando pelo dono do carro e começa a dar o maior esporro no YouTuber, perguntando o que ele está fazendo com seu carro e por que não entregou até agora. Nate fala que já ia entregar o carro, porém que acabou conhecendo essa garota e eles estavam indo almoçar e depois ele ia entregar o carro. O cara fala pra ele dar o fora do seu carro porque ele já está puto com essa situação. Nate pergunta por que ele está sendo tão rude com ele e sai do carro fingindo estar chateado. A mulher desce do carro junto com o Nate e demonstra nenhum interesse pelo carro. O cara dentro do carro até chama ela para sair com ele e mostra seu relógio de luxo, mas a mulher se mantém firme e fala que não vai com ele.
Nate fala que não era para ele ter aparecido tão rápido. A mulher fala que está tudo bem e que ele não precisa mentir porque ela gostou da personalidade dele e que ela tem um carro que está logo ali na esquina e que eles podem almoçar no carro dela. Então ela pede para ele esperar enquanto ela vai buscar o carro. Então Nate concorda e fica esperando ela voltar. E a mulher volta com uma super McLaren. É o quê? O YouTube fica surpreso ao ver ela chegando em uma McLaren. E ele vai até ela e entra no carro. Ele fala para ela que está gravando e tem uma câmera ali filmando, porque ele faz teste para ver a reação das mulheres para saber se elas são interesseiras após ver o carro de luxo dele. Ele fala que apreciou a atitude dela e que ela não é interesseira. Aleluia! Ele fala que tem uma McLaren e que aquela Lamborghini Urus também era dele e que tudo era só um teste. A mulher fica surpresa e em seguida eles descem do carro. Então, Nate pede para pegar o Instagram dela e depois dele elogiar ela por ter sido uma mulher sensacional sem interesse nenhum, ele chama ela para almoçar e mesmo depois do teste, eles acabam ficando amigos e vão almoçar juntos. O vídeo começa com o YouTube TK em um papo bem descontraído com essa morena. Ele pergunta se pode dar uma carona para ela e ela responde que não, o conhece e não sabe se estaria segura com ele e que ela mora logo ali na frente e sendo assim ela não precisa de carona. TK pede desculpas e fala que começou mal e pede desculpas para ela. Ele fala que seu nome é TK, se apresenta para ela e pergunta qual o nome dela. Ela diz a ele que se chama Melry. Então o youtuber fala que está tentando conhecê-la melhor e que ele gostou dela e que ela chamou sua atenção. E fala que ela tem razão de não aceitar carona de estranhos. Então ele pergunta se ao menos ele pode pegar o seu número de telefone, pois ele pode se conhecer melhor e ela vai ver que ele é um cara muito legal. Ela diz a ele que talvez ela passe seu número para ele, dependendo da conversa que eles tiverem, se for agradável para ela. Então TK pergunta para ela qual a programação dela de hoje e pergunta se ela tem algum compromisso. Ela o responde que não tem nenhuma programação para hoje e que se ele quiser eles podem sair para fazer alguma coisa. TK então fala que está ótimo para ele e que ele estava trabalhando e por isso está com essas roupas, mas que ele vai passar em sua casa para se arrumar adequadamente. Ela pergunta em qual lugar que ele vai levá-la. E TK fala que ela pode escolher o melhor restaurante que ele vai pagar para ela. Ela fala que quer comer frutos do mar e uma comida diferente. Então TK toca na mão dela e fala que vai fazer o dia dela ser tão especial quanto ela. Então ele fala para ela vir com ele até o seu carro para eles irem até a sua casa para ele trocar de roupa. Então, quando ela acha que o carro dele é aquele carro simples e barato ali da frente, ele fala para ela que o carro dele é esse Corvette. E a garota fica muito impressionada com a nave do TK. E a seguir, ele fala para ela entrar no carro para ver como é bom o carro dele. Dentro do Corvette, a garota pergunta como que ele consegue ter um carro assim, trabalhando como operário de uma obra. Então TK explica para ela que ele é o engenheiro-chefe da obra e que está vestido assim porque faltou funcionário na sua equipe. E fala com ela que ele não liga muito para roupas e para ele tanto faz como ele está vestido ou se está como um simples operário.
A seguir, ele pergunta por que ela foi gentil com ele e lhe deu muita atenção, mesmo quando ela não sabia que ele tinha um carro de luxo igual o Corvette. Ela fala que achou ele divertido e que gostou de conversar com ele. Então TK explica que ele está fazendo um teste para o seu canal no YouTube para saber se ela era interesseira. Então ele fala que está gravando e mostra a câmera para ela e fala que tem um cameraman ali filmando. Então ele fala que ela foi muito gente boa com ele, diferente das outras mulheres que são muito interesseiras. Ele chama ela para descer do carro para dar um oi para a câmera. Então TK encerra seu vídeo falando que ela não foi uma Gold Digger e que é uma mulher genuína, e fala que o Instagram dela está na descrição do vídeo do canal do TK. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like. E vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com London, que vai fazer o teste da interesseira com essa belíssima mulher com seu Corvette. Ele aborda a garota, pergunta como ela vai e se apresenta para ela. E ela responde que está tudo bem. Ele então pergunta para onde ela estava indo. E a mesma responde para ele que estava indo comer alguma coisa. O London então fala que achou ela muito linda e que ela chamou sua atenção. Ela fala que não está interessada e tem que ir embora. O YouTube então pergunta se pode pegar o número dela. Porém, a mulher responde de forma rude que não está interessada e ele não tem a aparência que ela gosta em um homem. London então fala que ela pegou pesado e vai embora. Ele segue na direção do seu glorioso Corvette. E quando a mulher escuta ele destravar o alarme do carro, na mesma hora ela vem voltando e pergunta se o carro é dele. O London responde que sim e que é claro que o carro é dele. Ela pergunta então para onde ele está indo e ele responde para ela que ele está indo para sua casa, que fica logo ali no centro da cidade. Em seguida, London pergunta o que ela vai fazer agora e ela responde que não tem nada para fazer, que só ia procurar um restaurante mesmo para poder comer. London fala também que está com fome e também vai almoçar agora. A garota fala que eles podem almoçar juntos e que conhece um bom restaurante. Porém, o London questiona, dizendo que ela falou que ele não é bom para ela o suficiente. Ela pede desculpas e fala que ele pegou ela num dia ruim. London então fala que tudo bem e pergunta de onde ela é. E a mulher responde que ela é de Nova York. O YouTube então fala para ela que ele é da Nigéria. Logo em seguida, ele chama ela para entrar no Corvette dele e fala que ela vai gostar muito do seu carro. A mulher fala que sim, porque deve ser muito luxuoso. Ela entra no carro e nem parece mais a mesma mulher de antes. Dentro do carro, ela pede desculpas pelo jeito que ela agiu com ele no início. Ela fala que só não gostou do jeito que ele a abordou. Ele fala que foi educado com ela e não falou nada demais. E ela fala que agora está tudo bem e que eles podem almoçar juntos. London então fala que ela faz o tipo de mulher que ele gosta e que está procurando uma mulher com a beleza dela, mas que ele tem que saber se ela vai ser uma pessoa genuína. A mulher fala que ela tem várias qualidades e que ele vai gostar muito dela. Mas nessa hora, o London fala que a única coisa que ele viu nela é que ela é bonita, mas é que é muito interesseira. E que não quer mais sair com ela, e pede para ela descer do carro porque beleza não é tudo, e que ela tem que pensar melhor antes de tratar mal as pessoas. Ela desce do carro e acaba se dando mal e sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com Naye abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Naye chega na mulher e tenta conversar,
mas ela acaba sendo bem grosseira com o YouTube e até fala que suas correntes parecem ser falsas. Naya tenta perguntar à mulher qual o seu nome, mas ela não responde e continua sendo bem rude com ele. Mas o YouTube continua insistindo em conversar com ela e pergunta de onde ela é, mas a mulher não para nem um minuto para conversar com ele. Então Naya desiste e dirige ao seu carro de luxo. E quando a garota percebe que o cara está de nave, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela volta para conversar com Naya, perguntando se aquele carro é dele. Ele responde dizendo que sim, que aquele é apenas um dos seus brinquedinhos. Então, a garota pede desculpas ao rapaz por ter sido rude com ele. Naya pergunta o nome dela, e ela diz para ele que seu nome é Britney. Eles conversam um pouco e então logo o rapaz desce do carro para eles poderem conversar melhor. Naya pergunta o motivo dela ter sido tão rude com ele. A garota pede desculpas e fala que não sabia que Naya tinha um carro desses e que ele era um grande empresário. Eles conversam um pouco e o rapaz elogia a garota, dizendo que ela é muito linda e que ela tem um corpo espetacular e pergunta se ela faz academia. A garota agradece o elogio. Em seguida, Naya pergunta um pouco sobre ela e ela diz que nasceu no Texas e que há alguns anos veio para essa cidade em busca de uma oportunidade melhor de emprego. Então, Naya elogia mais ainda a garota. Então, ela pergunta se eles poderiam dar uma volta no Corvette de Naya. Então, o YouTube aceita e pede para ela entrar no carro. Então, o YouTube pergunta mais um pouco sobre a garota e ela diz que trabalha em uma empresa de personalização. O YouTube questiona a garota mais uma vez, dizendo sobre como ela foi rude com ele. A garota diz que foi porque, quando ele foi conversar com ela, ele estava a pé. Então, o YouTube fala que ela é muito interesseira, mas ela fala que não liga nada para isso. Naya então fala que estava apenas em busca de uma garota, pois ele e sua namorada terminaram há alguns anos. Mas o rapaz fala que ela não é a garota certa, pois ela é muito interesseira. Então, o YouTube pede para ela descer do seu carro. A garota começa a reclamar e falar mal de Naya, mas no fim ela desce do carro e acaba se dando mal. O vídeo começa com Damon abordando essa linda mulher para fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele elogia a garota, falando que ela é muito linda e pergunta o nome dela. Mas a mulher responde que Damon não precisa saber o seu nome. Então Damon pergunta por que ela está falando daquele jeito com ele. E a garota diz que é porque ele já está meio velho e gordinho demais. Então, Damon pergunta se ela poderia pelo menos passar o Instagram dela. A garota passa o Instagram dela, mas diz que não irá segui-lo de volta. Então, Damon tenta se apresentar, mas a garota, ela se recusa a pegar na mão de Damon e fala que não sabe onde ele passou essa mão. Ele diz que só estava apenas fritando algumas batatas e fazendo alguns hambúrgueres. Então, Damon pergunta se caso ele conseguisse um emprego melhor, se eles poderiam se conhecer melhor. A garota diz que não. Mas Damon não desiste e insiste em conversar com ela e diz que estava apenas tentando conhecer pessoas novas. Mas a garota diz que não está interessada e fala para ele arrumar um outro emprego para pelo menos ela pensar em conversar com ele. E fala que só a bolsa dela paga mais de um ano de salário de Damon. Então o Damon pede desculpas por incomodá-la e vai em direção ao seu glorioso Lamborghini. E quando a mulher percebe a nave de Damon, ela volta correndo para conversar com o rapaz.
Ela pergunta se aquele carro é mesmo dele. Ele responde dizendo que sim. Então a garota, confusa, pergunta como ele tem uma Lambo trabalhando no McDonald's. Então o rapaz responde que todos os donos do McDonald's deveriam ter uma Lamborghini. Então ela pergunta se ela poderia dar uma volta no carro de Damon. O YouTuber aceita e ajuda a garota a entrar no carro e elogia novamente a garota e também entra no carro. Damon pede para a garota contar um pouco sobre a sua vida para ele, mas a mulher recusa e fala para eles irem ao shopping e assim poderem se conhecer melhor. Então Damon pede o Instagram dela novamente, mas a mulher passa seu Instagram novamente e diz que a garota poderia segui-lo de volta, pois eles iriam fazer compras. Então o Damon pergunta por que ela voltou para conversar com ele. A mesma diz que foi pelo carro de Damon. O YouTube pergunta se ela é uma garimpeira. E a garota assume ser uma garimpeira sim. Nesse momento, o Damon pede para a garota descer do carro e fala que não sai com garimpeira de ouro. A garota começa a reclamar e até fala que o carro de Damon é alugado. Mas no fim, a garota desce do carro, vai embora e acaba se dando mal. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa garota e pergunta qual o nome dela e fala que se chama Nate, mas ela não dá nem muita atenção para ele. Em seguida, ele pergunta por que ela está andando sem um guarda-chuvas, e ela então fala que ele está a incomodando. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde que não tem nenhuma chance. Ele pega na mão dela, mas ela fala para ele ir embora. Sendo assim, o Nate vai na direção da sua Lamborghini e olha a cara que a mulher faz quando vê que o Nate está de nave. Na mesma hora, ela vem atrás dele e fala que vai passar seu telefone para ele. O Nate passa o telefone para ela e fala que primeiro ele quer pegar o Instagram dela. Em seguida, ele pergunta por que ela estava andando tão depressa, e ela fala que não queria se molhar porque viu que ia chover daqui a pouco. Nate então pergunta para onde ela estava indo, e ela responde que só estava fazendo uma caminhada. O Nate então passa o telefone para ela novamente e fala que agora ele quer o número dela, e ela passa sem nenhuma dificuldade o seu número para ele. Em seguida, ele pergunta se ela não quer sair para tomar uma bebida e eles se conhecerem melhor, e a garota topa e aceita o convite de Nate. Ele então pergunta se ela tem namorado, e ela fala que não, que ela está solteira e pergunta se ele também está solteiro. O Nate responde que sim e fala que ele não é comprometido. Dentro do carro, papo vai, papo vem, e o Nate fica sabendo que ela é do Brasil. E ele fala que quer ir no Brasil um dia para conhecer as culturas do país. E ela fala que ele vai gostar de lá, que tem muitas praias e tem uma cultura bem diferente daqui. Em seguida, ele fala que ela não queria conversar com ele e não deu nenhuma moral para ele no início, mas que a situação logo mudou depois que ela viu sua McLaren. Ele então pergunta se o carro dele fez tanta diferença assim para ela resolver dar uma chance para ele. E ela fala que gostou do carro e que nunca andou em uma McLaren e que gostaria de conhecê-lo e também andar em um super carro de luxo. Nessa hora, o Nate fala que ela está passando para ele vibrações que ela é uma garimpeira de ouro e que ele estava tentando conhecê-la melhor, mas agora ele fala que era melhor ela descer do carro porque ele não quer mais levá-la para sair. Ela pede para ir para casa dele e dar uma volta no carro, mas o Nate fala para ela que infelizmente ele não balança com uma garimpeira de ouro e fala para ela descer do carro. Ela desce do carro meio triste, mas no fim acabou sendo rejeitada por aquele que ela rejeitou.
O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele pergunta como que ela está. Ela responde e pergunta qual o problema dele. London fala que só quer conhecê-la e pergunta qual o seu nome. Ela fala que se chama Cristal. London então fala que ela é muito linda e se apresenta para ela. Porém, a mulher fala que ele não faz o tipo dela e que ela não está afim dele. E pede para ele não insistir e fala que ele não tem nenhuma chance com ela. London então pergunta o que tem de errado com ele ou se ele é feio. Ela responde que ele está vestido de forma simples e que ele deve ser bom para outras mulheres que não têm um padrão, mas que para ela ele não faz o seu tipo. London então pergunta se eles não podem pelo menos ser amigos. Ela responde que ela não tem amizade com homens e que ela já tem que ir embora porque ele já está atrapalhando. London então fala que tudo bem e fala que vai ali na frente com ela pegar o seu carro. O youtuber pergunta se ela não pode passar o Instagram para ele. Ela fala que já disse que não e manda ele cair fora. London então caminha até o seu Corvette e abre a porta da nave. A garota, no mesmo instante, vê a burrada que ela está fazendo, pergunta se o carro é dele, vem falar com ele e já chega se apresentando. Ela então fala que eles podem sair para se conhecer melhor. O youtuber fala que ele está indo encontrar um restaurante e que ele talvez em outro dia eles possam se encontrar. Porém, a mulher insiste em falar com ele. Então London chama ela para eles conversarem dentro do carro. E ela não perde tempo e entra com ele no Corvette. Dentro do carro, London começa a questionar por que ela disse que ele não tinha nenhuma chance com ela, e agora ela mudou de ideia e quer sair com ele. Ela responde que não sabia que ele tinha um Corvette e que ela julgou ele mal. London fala que está óbvio que ela só quer sair com ele por causa do carro, e fala que ele não quer mais sair com ela porque ele não sai com garimpeira de ouro, e manda ela descer do carro. Ela começa a tentá-lo convencê-lo a sair com ela, mas ele se mantém firme e pede para ela descer e a deseja um bom dia. E ela sai e acaba sendo rejeitada.